O Laos, que havia lutado para se tornar independente, o que acabou conseguindo em 1953, entrou em uma guerra civil em 1959, onde de um lado os Estados Unidos apoiavam as forças conservadoras e de outro a União Soviética, que apoiava os esquerdistas. O Laos acabou se envolvendo no conflito do Vietnã, sendo atacado pelos Estados Unidos e por Vietcongues, até que em 1975 o país se torna comunista, como se dizia à época, erradicando a monarquia de Savangiratana. Com um rumo mais liberal, o país passa a ser presidencialista no início dos anos 90, mas o Partido Revolucionário do Povo do Laos continua a liderar a política interna do país ainda hoje. Conforme a Guerra Fria avançava, mais países buscavam o caminho do socialismo. Entretanto, a busca se mostrava árdua, difícil e quase sempre fracassa devido à atuação atroz e vil dos países capitalistas e do chamado mundo livre, que apenas aceitava a sua própria liberdade, não a dos outros. Na África, continente populoso, sofria-se com as colônias ou ex-colônias que penosamente tentavam melhorar o padrão de vida dos seus povos. Mas as diferenças tribais, étnicas, religiosas e agora políticas acabavam sempre levando a população para guerras incontáveis e sofrimento sem fim. Em Moçambique, a revolução iniciada em 1964 pela Frente da Libertação de Moçambique levou à independência de Portugal em 1975. O novo governo de orientação marxista, com apoio de Cuba e União Soviética, se instaurou, sob a presidência de Samora Machel. Novamente, as forças capitalistas atacaram o novo país socialista e a resistência nacional moçambicana, que nacional só tinha um nome, pois era em grande parte formada por anticomunistas da Rodésia e da África do Sul, e brancos, diga-se de passagem. Lutou de todas as formas para destruir o regime, chegando a usar táticas terroristas e matando civis indiscriminadamente. Era mais uma guerra civil, sempre fomentada por setores conservadores da elite mundial. Em 1986, o avião onde o presidente Samora estava a bordo caiu nos montes Libombos. Soviéticos descobriram logo depois que o avião havia sido atacado por um sinal VOR, emitido da África do Sul, país sob o apartheid e comprometido com a eliminação do socialismo no continente. O vice assumiu e implantou reformas econômicas e políticas, retomando novamente o capitalismo em Moçambique. Em Angola, os socialistas travaram outra luta penosa após a independência em 1975. O movimento pela independência de Angola tinha orientação marxista e foi quem acabou liderando o país. Mas a Frente Nacional de Libertação de Angola, apoiada pelos Estados Unidos, e a União Nacional pela Independência Total de Angola, a UNITA, com forte apoio dos bacongos e dos chineses, travaram uma guerra com a liderança MPLA e uma guerra civil se fez presente. Em 1990, o movimento pela libertação de Angola decide se tornar capitalista, mas isso não aplacou a guerra que perdurava. Em 1992, uma eleição geral fez com que o movimento pela libertação de Angola tomasse o poder. A UNITA não aceitou o resultado e retomou a guerra. Felizmente, com a morte do seu líder, a UNITA tornou-se um partido político e a paz foi retomada no final da década de 90. Hoje, Angola retoma um lento crescimento econômico, mas encontra-se endividada com o FMI e com grandes problemas sociais. O Brasil assistiu a um golpe militar em 1889, onde os militares, chefiados por Floriano Peixoto, tomaram o poder no Brasil numa única noite e sem resistência. A monarquia caiu e os militares governaram o país em 2 mandatos iniciais da antiga república. Porém, setores conservadores e latifundiários entraram na política e governaram o país no período que foi conhecido como República Velha. Já neste tempo, houve choques de interesse entre o Brasil e os Estados Unidos, sendo que os estadunidenses teimavam em tratar o Brasil como uma velha colônia sul-americana.
Internamente, o país sofria com disputas entre São Paulo e Minas Gerais, os quais alternavam o poder para evitar um conflito armado, num sistema conhecido como República do Café com Leite. Uma oligarquia composta por fazendeiros e usineiros se perpetuava no poder, mantendo o país atrasado e sem indústrias relevantes. Isto aborreceu os militares de baixa patente e de média patente também, pois eles ficaram à margem da distribuição de renda e dos privilégios que a oligarquia desfrutava. Somado a tudo isso, ideias como voto feminino, reforma no sistema eleitoral que permitisse que outros fora da oligarquia pudessem se candidatar, reforma no ensino público em um país forte e centralizado nortearam o movimento que não tinha uma ideologia definida. No início da década de 20, o movimento passou a ser conhecido como tenentismo, e ele defendia uma democracia mais ampla, com forte influência dos liberais. Civis aderiram ao projeto que cresceu e desembocou em lutas históricas como os 18 do Forte de Copacabana, onde militares tinham combinado um ataque ao governo de Epitácio Pessoa para defender seus ideais. Outros dois movimentos importantes foram a Revolta de 1924 em São Paulo e a Coluna Prestes. Os paulistas queriam depor o presidente da República e tentaram atacar a sede do governo de São Paulo, que chegou a cair, mas as tropas legalistas conseguiram retomar o poder facilmente. Os militares sobreviventes fugiram para o interior e formaram uma coluna, que acabou se encontrando com outra coluna vinda do sul, esta liderada por Carlos Prestes. Em 25 de março de 1922, é fundado o Partido Comunista do Brasil em Niterói, no Rio de Janeiro, e em junho do mesmo ano é colocado na ilegalidade pelo presidente Epitácio Pessoa. Com Luiz Carlos Prestes, o partido participa da Aliança Libertadora Nacional, um grupo que combateu o fascismo no Brasil. A coluna Prestes percorreu o país de norte a sul e pelo caminho viu miséria e uma profunda desigualdade social que impactou muito o seu líder, Carlos Prestes. Ele ensinava matemática aos soldados, profundamente decepcionado com a falta de estudos deles e da população. Prestes lia muito e tomou conhecimento da Revolução Socialista Soviética e, tempos depois, o ideal que guiava a coluna foi totalmente modificado. O objetivo agora era tornar o país socialista. A guerra obteve importantes vitórias, mas o fascismo já havia chegado ao Brasil e também influenciava os militares do tenentismo. Em 1929, o tenentismo integra a Aliança Liberal, esta já muito influenciada pelos fascistas, e eles conseguem fazer com que Getúlio Vargas, simpático ao fascismo, chegasse ao poder em 1930. A coluna Prestes continuava a andar pelo Brasil até fevereiro de 1927, quando um de seus maiores líderes foi para a União Soviética, Carlos Prestes. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em 1937, no momento em que setores conservadores da política tramavam contra o presidente e buscavam afastá-lo do poder. Nesta época, houve a grande cisão entre o movimento tenentista, quando um grupo seguiu Luiz Carlos Prestes e outro passou a fazer oposição a Vargas, até conseguir tirá-lo do poder em 1945. Nos anos seguintes, a incompetência dos militares como governantes dos estados levou a uma repúdia popular, assim como nos anos anteriores, aumentando ainda mais a impaciente insatisfação popular. O tenentismo antigetulista conseguiu colocar no poder Eurico Gaspar Dutra, ao invés de Eduardo Gomes, que possuía grandes chances de vitória naquelas eleições. O tenentismo só foi terminar em outono dos anos 70, quando seus líderes foram morrendo, exceto poucos que participaram do golpe de 1964, como foi o caso de Ernesto Geisel, Cordeiro de Farias, Castelo Branco e outros. A República havia sido proclamada em 1889 e, segundo vários intelectuais da época, né, e uma parte até da população, ninguém estava contente com essa república. A grande pergunta era: que república era essa? Porque república é res pública, né? O voto tinha sido
estabelecido. Apenas, para você ter uma ideia, apenas 2% ou 3% da população votava. A eleição super controlada pelos coronéis do interior, né, naquele esquema coronelista que a gente sabe, e uma insatisfação muito grande até do ponto de vista dos estados também, porque era uma república até conhecida na literatura como a República do Café com Leite, ou seja, São Paulo e Minas que controlavam o jogo. Que tipo de reforma social? A reforma na educação, que existiam poucas escolas e grande parte da população brasileira era analfabeta. Mais saúde, existiam poucos médicos e o povo brasileiro não tinha assistência médica. A questão do exército, não havia plano de carreira, né? Queriam trocar o presidente, queriam acabar com a dívida externa e, sobretudo, acabar com a corrupção.